noite. Segundou e eu volto com vocês hoje no nosso quadro O Problema dos Outros. Que estamos aqui para falar, como Moisés disse, né? Trazer questões do âmbito emocional. E também questões do nosso dia a dia que vamos estar trazendo e comentando hoje. E nossa convidada de hoje é uma convidada que já esteve conosco antes e que novamente vai estar hoje trazendo mais um tema importante para falarmos, principalmente nesse período que é de final de ano. Mas antes, vamos dar as boas-vindas para ela, que já está aqui com a gente. Lígia, seja bem-vinda. Boa noite. Oi, boa noite, Karina. Tudo bem? Tudo certo? Tudo. Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre final de ano, né? Estamos aí no mês de dezembro. Dezembro sempre é um mês que atropelamos muitas coisas, temos muitas atividades extras e isso desencadeia muitas cargas emocionais, não é, Lígia? Bastante. Na verdade, todos os anos são muito parecidos, né? Tudo que a gente vai tentando desenvolver vai ficando para o final do ano. Porém, esses últimos 2 anos são 2 anos muito atípicos, né? São 2 anos em que a gente, de fato, não tem muito controle do que vai acontecer. E essa sensação de falta de controle é o que nos deixa ainda mais ansiosos, né? Algumas coisas são controláveis, como comprar um presente, ou vou reunir a família, ou esse ano a gente só vai fazer uma reunião simples. Porém, isso tudo, mesmo assim, gera um estresse, gera pensamentos, geram questionamentos. São épocas em que as pessoas, além de estressadas, também ficam um pouco mais tristes, né? Porque ficam reflexivas mesmo. E de fato tu trouxe uma fala bem importante, né? Esses 2 anos têm sido bem atípicos. Já é um período em que nos exige mais, em que nos sobrecarrega mais, a ansiedade. Tem muitas pesquisas hoje que trazem que 70% aumenta a ansiedade no mês de dezembro. E a incerteza do que esses últimos meses e esse último ano trouxe realmente corrobora para que esse ano não seja diferente, né? Exatamente. O importante nisso tudo, né, é as pessoas terem o conhecimento, né, saberem um pouquinho mais como que se dá e como que funciona toda essa carga, né, do estresse. Porque o estresse, essa ansiedade, ela já existe há muito tempo, né, Karina? A gente sabe que não é de hoje. E tanto é que por hoje estarmos aqui é exatamente por conta dela, dessa queridíssima ansiedade, que faz com que a gente, né, levante, vá trabalhar, vai fazer suas coisas, consiga traçar planos e metas de A a B. Porém, ela começa também a dar uns problemas, quando ela está exagerada, ou quando a gente começa a perceber que há um descontrole nessa ansiedade, quando eu me sinto mal, né? Quando eu me sinto fisicamente, porque ela vem mais para o fisiológico, ela não é, a gente não sente tanta ansiedade no dia a dia, a gente sente quando ela vem mais para o corpo. Então, quando vamos dar um exemplo, né? De repente eu estava lá no banco e começou a faltar o ar, e eu não sei o que estava acontecendo, e tinha muita gente lá dentro, parece que eu ia desmaiar, parecia que eu ia morrer. Então, digamos assim, esse é o ponto máximo que uma pessoa está num estado de alerta da ansiedade dela, né? Então, algumas coisas na vida dessa pessoa, com certeza, está exagerado, ou em pensamentos, ou às vezes em situações da vida dela mesmo, né? Até tu comentando agora, eu ia, né, até te pedir isso, né? Como que a pessoa consegue observar quando essa ansiedade ela tá exagerada, né? Que tipo de sintomas, que tipo de reações ela começa a observar, né? Com certeza, elas observam
desde uma tensão no corpo, né, principalmente no dor torácica, não é uma dor, mas é uma pressão, né? Dificuldade para engolir, ou às vezes fica um pouco tonta, né? Parece que vai desmaiar. O pico máximo, por exemplo, ela tem um ataque de pânico, seria o máximo da ansiedade, né? Mas não vai acontecer nada de ruim, a não ser que ela tenha um problema grave que ela já vinha tratando, é melhor o médico dar um acompanhamento, mas se não, ela nunca teve nenhum problema físico, né? Nenhum problema no corpo, né? Biologicamente está tudo ok, com certeza, garganta seca, pressão na cabeça, né? Uma sensação de tontura, né? O coração principalmente acelera demais, né? Porque está sendo jogada adrenalina e cortisol o tempo todo no organismo, porque de alguma forma a mente está entendendo que você está sob perigo. Mas como você está sob perigo dentro de um lugar que está cheio de pessoas? Né? Porque, então, aí vem a necessidade de conhecer, de se autoconhecer, de buscar terapeuta, de ver o que está acontecendo comigo. Né? Porque que lugares fechados eu vou ficando assim, parece que tem ar, ou que eu vou desmaiar, ou que parece que eu não tenho para onde ir. Isso são sintomas de ansiedade. Ela é muito mais prejudicial do que a ansiedade que é boa, que é aquela ansiedade que a gente pensa, como que vai ser aquela festa, né? Como que vai ser aquele encontro, como que vai ser a viagem, né? Isso é legal, essa é a ansiedade legal. Como que vai ser meu primeiro emprego? Como que vai ser a mudança de emprego, né? E às vezes até acontece, né, da gente ter essa ansiedade em algumas situações do dia a dia que a gente vivencia. A questão é de se preocupar quando isso começa a se tornar frequente, quando isso começa a vir visitar, né, a nossa querida ansiedade mais vezes do que deveria. E aí é o momento que eu tenho que começar a me preocupar. Uhum. Quando a frequência, né, o tempo, eu acho que a intensidade dela, não tem como ela desaparecer. Mas as pessoas precisam ver aonde está a intensidade dessa emoção, da ansiedade. O cerne da ansiedade é o medo. É o primeiro, são as primeiras emoções que nós sentimos da infância. Então, o cerne da ansiedade é o medo. Se eu estou com medo, eu estou com medo do quê? Essa é a primeira pergunta que fazer. Essa pergunta ela acaba abrindo um pouco mais a mente para tentar entender qual que é o principal. Eu estou com medo do quê? E se eu estou com medo disso, é controlável ou não é controlável? Eu consigo entender isso, né? Eu consigo trazer uma solução para isso, ou é algo que é insolucionável, não está cabível, não tem como solucionar isso. Então fica um pouco mais fácil para você ir entendendo mais do que ficar só focado na falta de ar, que são os sintomas que a ansiedade está te dando. Atrás dela existe um medo, atrás dela existe algo que está querendo ser visto. E a gente precisa buscar. E é bem importante isso, porque às vezes a gente só se deixa levar pela emoção, vê que não tá legal, mas não para analisar, não para ver gatilhos, igual essa reflexão que a Lígia trouxe, né? Do que eu estou com medo, né? Por trás dessa ansiedade vem o medo, vem uma preocupação. Meu cérebro acaba interpretando isso de uma maneira que me coloca em estado de alerta. E para a gente entender e às vezes até digerir, ressignificar, trabalhar isso aí, a gente precisa entender, porque é muito particular de cada pessoa, né? O que vai me deixar ansiosa, talvez não vai deixar a Lígia ansiosa. E aí é importante essa observação. Mas nesse período, Lígia, o que tu observa, o que daria para a gente trazer aqui que são gatilhos para gerar ansiedade nessa época de dezembro, nessa época que estamos encerrando um ciclo, vem muitas reflexões. O
que hoje tu percebe que são situações gatilhos? Eu posso te dizer aquilo que mais ou menos, né, eu observo as pessoas com gatilhos são os medos relacionados ao futuro, porque a ansiedade é o futuro, né? Então, existem muitos noticiários, muitas, como que vai ser isso, se aquilo outro. Então, essas perguntas, elas não ajudam. Essas perguntas, na verdade, elas só atrapalham. Mais ainda, o caos que realmente a gente está vivendo e que deixa as pessoas mais ansiosas. Então, o que eu posso fazer dentro desse meio tempo, desse momento da minha vida que possa ser resolvível, né? Que possa ter uma solução que eu possa fazer. Porque, além disso, eu vou ficar num ciclo vicioso de pensamentos ansiosos e, ao mesmo tempo dos pensamentos ansiosos, vai ficar também aquele medo, aquele mal-estar que o corpo sente fisiologicamente, que é a sudorese, que é a taquicardia, que é sentir que parece que eu vou desmaiar. Então, gatilhos, né? Os gatilhos podem ser medo das doenças, medo de perder alguém familiar, a tristeza, que é outro sentimento que nós vamos que acontece, são memórias de momentos que poderiam ter sido passados. Geralmente, a tristeza, a depressão, um momento de reflexão nos traz mais a tristeza. Mas agora nós estamos falando sobre a ansiedade. Então, sempre é um medo. Infelizmente, é um medo do que vai acontecer. O nosso cérebro, ele está o tempo todo preparado para te ajudar. Mas ele não vai entender algumas coisas, né? Aquilo que é imaginação e daquilo que é real. Então, quanto mais eu me questiono e me coloco numa realidade do que está tentando fazer com que a minha mente tente achar uma solução que eu não tenho controle. Um exemplo, eu vou viajar de avião para o Nordeste. Tá, ok. Mas aí eu começo a pensar, se esse avião caiu, se aconteceu isso, se aconteceu com o outro, se fulano for, é só o meu avião que vai cair. Milhares de aviões passando, mas o meu vai cair. Entende? Então, essa forma de pensar que não é tão realística assim. A gente acha que o pior catástrofe vai acontecer exatamente comigo. Sempre comigo, mais ninguém. Como se os outros seria mais fácil, mas comigo vai ser muito difícil, muito difícil. Então eu tenho medo desse gatilho, dessas situações que possam acontecer. E muitas vezes a gente acaba aprendendo, né, historicamente, que pensar de uma maneira catastrófica, pensar de uma maneira mais pessimista, é como se fosse uma forma de nos proteger desses acontecimentos. E de fato, não, né? Tudo que a gente tem dessas primeiras emoções, medo, ansiedade, né, medo, tristeza, raiva, né, elas, nojo, a gente tem elas como sobrevivência, como proteger. Porque qualquer uma delas pode atrapalhar a minha vida, né? A gente, digamos assim, a partir dos anos 60, nós temos 6 bilhões de pessoas no mundo, né? Que antigamente era metade. Em 1990, 1900, por aí era 2 milhões, 2 bilhões, desculpa. Então, cada vez mais pessoas, o mundo aumenta, os medos também. O bom também que o conhecimento pode ser chego aonde antigamente não possível. Então, que bom, há uma evolução, há uma melhora. A gente também não pode pensar que tudo é uma catástrofe, né? Lembrando que a catástrofe é quando você está sempre com aquela imaginação do pior. Então, questionamentos, se perguntar, fazer essas perguntas, é real? É cabível? Isso me ajuda para alguma coisa? Tem solução? Tem. Então, ok, não está solucionado. Não tem solução? Não tem o que fazer? Então, infelizmente, eu aceito como solucionado. Essa resiliência de aceitar
coisas que eu não consigo, não posso fazer, é que é difícil. Eu ia comentar, essa é a parte mais difícil, né? É Uhum, lidar com o que a gente não tem controle exatamente. e com o que a gente também não tem certeza. Uhum, uhum, E nessa hora não adianta ficar lutando contra, não adianta ficar buscando infinitamente respostas, porque acaba gerando mais desgaste uhum. e é algo que de fato não tem o que fazer, né? Não. Algumas coisas que a gente não pode fazer, a gente não consegue. Nós nos podemos doar até um certo limite. E depois disso não tem mais, não está no nosso alcance, né? O importante é sempre pensar assim, que você fala com isso aqui, para você se perguntar a si mesmo se você fez tudo que estava ao seu alcance. Se você fez, ok, ótimo trabalho. Sim, a ansiedade acaba sendo mais diferente nesse aspecto, né? E tanto que acaba muito nessa época do ano as pessoas buscando mais ajuda com terapeuta, ajuda com psiquiatra. Uhum. Às vezes querem resolver tudo nessa época do ano, porque parece que dia 31 vai se encerrar o ciclo e se eu não fizer até lá, algo ruim vai acontecer, ou eu sou um fracasso porque eu não dei conta das minhas metas esse ano. Inclusive, aumenta muito as taxas de Filho, suicídio, né? né? Ele acaba tendo um gatilho, por colocar umas metas muito altas que realmente são difíceis de alcançar. Então, aí você tem que se perguntar como que eu me trato, né? Porque tem algumas coisas que são demais. Eu É, lembro muitos anos atrás, muitos anos atrás. Eu tive uma paciente que ela começou a ter crise de pânico na metade do ano. Aí, conversando com ela, ela foi me falando que ela queria, na verdade, ela pensou e até setembro, outubro, ela tinha que terminar de pagar a casa dela, conseguir terminar de pagar. E claro, isso estava virando um gatilho, porque as coisas estavam acontecendo, outras coisas estavam acontecendo, ela não estava conseguindo finalizar isso, né? Isso porque é insabível, era além do que ela poderia fazer. Então, ela falou, espera aí, o que dá para ser feito, qual é manejar um pouquinho melhor as coisas, tá? Um pouco mais a praticidade. Quanto tempo a mais eu posso fazer? Muitas coisas a gente pode negociar, né? Eu sempre falo que a única coisa que infelizmente é inegociável é a própria morte, né? Mas a gente pode negociar várias coisas durante a vida, tá? Para tentar organizar e refazer de outras formas. e às vezes é isso que a gente se perde, né? A gente se Uhum. perde em estar tão nesse automático, tão nesse retroalimentação da ansiedade, desses pensamentos, né? Que acaba não tendo esse momento de racional, esse momento Uhum. onde eu dou um respiro e Uhum. penso, mas de fato, o que está sob o meu controle, o que eu já tentei, o que eu tenho de opções, como que eu posso lidar com isso. Às vezes a gente comentando aqui parece um exercício tão simples e tão óbvio, mas às vezes é ele que traz a consciência e de fato a tranquilidade que a gente precisa. E são realmente altos e baixos, né, que a gente faz. Dentro do questionamento que você faz, e puxando um pouco mais para a realidade, né, dos fatos, da imaginação, mas ele demora, e a gente é muito imediatista, a gente quer já que se resolva tudo para ontem, bem cedo, a gente quer fazer as contas do mês que vem, que esse mês está paga, né? Ou seja, não vive, né, uma coisa de cada vez. Deixa as contas mês que vem para o mês que vem. Deixa a quinta-feira da semana que vem para a semana que vem. Agora é isso que eu tenho que fazer. É como se fosse uma criança dentro da gente que às vezes precisa de limites, né? Eu vou criando, vai ficando tranquilo, está dando tudo certo, até aqui está tudo bem, né? Vai dando tudo certo. Claro, com ciência, eu sempre falo aquilo que
só amoroso comigo, posso ser amorosa com as outras pessoas, né? Não sempre de uma forma egoísta, mas o que eu quero dizer é que quando eu me sinto bem, as outras pessoas vão se sentir bem também, né? Você ficando bem, automaticamente lá na sua casa todo mundo já fica feliz porque você está bem. Então, se todo mundo fica chateado, porque eu estou chateado, porque o outro está chateado, esse movimento não ajuda, né? Então, eu preciso fazer um pouquinho mais de movimento do que eu posso mudar minhas emoções. Um pouquinho mais, né? Não mostrando um vídeo, mas um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais. Cada dia um pouco melhor. A gente está aqui nessa terra aprendendo, evoluindo, construindo, entendendo, compreendendo, né? A gente sabe que dentro dessa evolução existe toda essa resiliência, né? Toda essa aceitação de que tem coisas que não dá para funcionar. Eu acho que essa é a parte mais difícil que a gente diz estar fazendo aqui, né? Que é essa parte de evolução e essa parte, às vezes, de a gente conseguir, né? Ter essa inteligência emocional. Algumas pessoas, infelizmente, às vezes, por uma questão de destino, por uma questão, às vezes, de temperamento, não conseguem, talvez, ter tido a possibilidade. Mas isso existe para todos, né? Todas as pessoas podem buscar. Hoje em dia é diferente, né, Karina? Como era antigamente, que nós se comunicava, era no máximo, quando começou o computador, era mandar e-mail. Antes de e-mail era carta. O telefone era muito caro. Era mais simples e mais fácil, né? Então, hoje em dia, a gente pode ir atrás de mais possibilidades. Que bom. Então, vamos hoje aqui falando de ansiedade, falando sobre estresse, esse acúmulo que acaba vindo muito, né? No final do ano. Muitas atividades se sobressaem nessa época, confraternizações, amigo secreto. Às vezes tem aquela que quer fazer aquela organização da casa nessa época do ano. E a lista de presentes para comprar e a organização da festa de Natal, de Ano Novo e para onde que a gente vai. E aí tem que fazer revisão do carro. E aí tem o recesso da escola das crianças, e aí tem que ver com quem as crianças vão ficar, se elas não ficar em prova. Acumula muitas coisas, né? E essa organização e também, como a Ali já trouxe, né? Uma coisa de cada vez vai ajudar a organizar melhor essa época, né? Uhum. Então, você falou um negócio que eu falei aqui, ó. Tudo parece urgente, né? Solução de iniciativas. Ainda que não seja uma rotina de redes sociais, as decisões, informações, e ainda os relacionamentos com pessoas que amamos, mas que nem sempre são fáceis de serem manejados. No plano de fundo estão as instabilidades econômicas e as incertezas acerca do futuro, do país, do mundo, e, em última instância, dos rumos da vida que pode tomar. Acho que é isso que você falou, né? Eu vou chegando no final do ano, eu quero resolver tudo de novo. No final do ano, você vai começar tudo de novo. Como se virar, né? Do dia 31 para o dia 1º fosse uma mágica, né? Mas, na verdade, não. Continua com os mesmos dias, não vai mudar, né? Vai ser as mesmas coisas. Então, às vezes, fazer talvez isso é algo muito importante para as pessoas, é de refazer, né? Refazer esse final do ano com mais tranquilidade, sem se preocupar tanto com detalhes do final do ano, né? Então, o mais simples possível. Gerenciar melhor, né? Sobre isso, daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Acompanhe toda quinta-feira, durante o programa atual, o quadro Do You Know? Com Renan Zata. Uma oportunidade para tirar dúvidas na hora de falar inglês.
Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicar e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. É época de presentear quem amamos e dar um presente que dura por toda a vida é especial. Vitorete Joalheria e Ótica. Valorize os seus melhores momentos com as mais belas joias em ouro, prata e semijoias. Contamos com muitas opções de relógios, óculos solares e armações das marcas mais desejadas. E para que você possa dar esse presente inesquecível, tudo em até 10 vezes no cartão sem juros. Rua Rui Barbosa, em frente ao Bradesco, e Rua Pedro Benedetti, no Catarina Gadzinski. Vitorete Joalheria e Ótica, há mais de 40 anos, no coração de Criciúma. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. À procura do lugar ideal para construir a tão sonhada casa própria ou busca por uma boa opção de investimento? Neste caso, todos os caminhos levam ao Parque da Chaminé, no bairro Sangão. O loteamento fica a apenas 10 minutos do centro de Criciúma e próximo às principais universidades da região. Tudo isso aliado à qualidade garantida de quem é referência em loteamentos e condomínios horizontais. JS Empreendimentos, uma empresa do Grupo Esos. Por uma cidade melhor. Você sabia que para produzir uma tonelada de papel é preciso 100 mil litros de água e 5 mil quilowatts de energia? E que para produzir a mesma quantidade de papel reciclado são usados apenas 2 mil litros de água e 50% dessa energia? A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça sua parte. Cuide da sua cidade. Um alerta Rádio Cidade em Dia. A Rádio Cidade em Dia nasceu multiplataforma, em formato streaming, transmitindo os programas ao vivo para o digital. Essa é a tendência para o futuro. Nós estamos no rádio, no YouTube, no aplicativo e em nosso portal sctododia.com.br. Além disso, estamos em várias redes sociais. A informação está na palma da mão das pessoas, por isso a sua empresa precisa pensar no digital, mostrar conteúdo, educar, fidelizar o público. Mas isso não pode ser feito de qualquer forma, é preciso estratégia e planejamento. Por isso, colocamos à sua disposição toda a produção criativa do Grupo Catarinense de Rádios com o estúdio SC On Time, referência em fortalecimento da imagem da marca em conteúdo digital. Quer uma nova experiência online para o seu negócio? Mande um WhatsApp para 489911 40193 e venha evoluir com a SC On Time. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Aqui de novo, voltando com o nosso quadro, hoje com a nossa convidada Lígia, direto de Tubarão, psicóloga, falando aqui um pouquinho conosco sobre ansiedade, estresse, nessa época do ano, né, dezembro, último mês, um mês que acumula tudo e parece que a gente não tem mais tempo. E, de fato, tem muitas pesquisas que trazem que 80% das pessoas são atingidas pelo estresse e está muito ligado, sim, a tudo que acontece nessa época, que é sobrecarga de pensamentos, ritmo frenético no trabalho, férias escolares, além do que a Lígia já trouxe para a gente, né? Aquelas expectativas para o ano que vem. E agora a gente quer falar um pouquinho sobre como a gente começar a trabalhar com isso, né, Lígia? Vamos começar a trazer um pouco de dicas, informações, né? O que talvez a gente tenha que começar a dar mais prioridade nessa época? Acho que em primeiro lugar é fazer esses questionamentos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bem? Tá melhor? Melhorou bastante. Essas expectativas, né, que a gente faz, ou que a gente cria, essas metas que às vezes são não tão alcançáveis assim, elas estão muito inflamadas, né, muito cheias, muito carregadas.
Então, gerenciar isso melhor, eu acho que já é um passo, até mesmo para você conseguir olhar para si e pensar, né? Poxa, eu consegui fazer isso, já é ótimo, já é maravilhoso, já é motivo de celebração. E não o exagero de que eu tenho que fazer mais, eu tenho que ser mais, eu tenho que ter mais, e tem que, aqueles exageros. Então, digamos assim, uma forma de reflexão nesse ano, né? Não como uma forma de deverias, tem que ismos, né? Mas de reflexão. O que eu quero no ano que vem que não seja exagerado, né? Porque nós nos cobramos demais. Nós temos um lado em que a gente critica muito de que eu quero melhorar, eu quero que as coisas melhorem, eu quero que seja diferente, mas fica muito fora do teu alcance, né? Então eu olho para mim, dentro de mim, o que eu consigo fazer que está no meu alcance, não no alcance para fazer isso para todas as pessoas. Eu vou ajudar todo mundo, né? Isso é uma coisa interessante, né, Lígia? Porque, desculpa te cortar, a gente sempre está sobressaindo os nossos limites, né? Exatamente, muito dos nossos limites. E geralmente a ansiedade e o estresse é como se fosse a vida falando para você mesmo, né? Você está ultrapassando os teus limites, da onde é o bom, da onde é o suficiente, da onde você está indo além, querendo abarcar mais do que você consegue. E é nos ensinado isso, né? De alguma forma. Porém, não funciona. Nós podemos trabalhar como equipes, mas cada um fazendo a sua parte. Eu não vou poder pegar as pedrinhas do João, da Aline, do fulano de tal, e vou fazer isso para eles, porque eles vão ter que fazer a deles. Então eu vou ficar cansado e isso vai de uma hora a outra, eu vou ter que sair. Então cada um fazendo o seu, no seu ritmo, no seu tempo, vai sendo construído, entendeu? E não exagerado porque eu fico com pena, ou porque quero cuidar demais, ou porque eu quero ajudar muitas pessoas. Eu ajudo sim a elas, se eu me ajudo. E uma fala também importante que a Lígia trouxe e que, nossa, é algo que eu vejo que também nos exige muito e desgasta mentalmente, que é essa tal da cobrança. Uhum. Essa autocobrança, essa cobrança de que deveria, tem o quê, de que não ficou bom o suficiente. E, no fundo, é algo que a gente nos impõe, nos coloca, que não está em lugar nenhum, não está escrito, não tem uma convenção aonde diz isso, né? Quando eles fizeram a terapia do esquema, né, em que foi dividido os domínios, esse foi um dos domínios que são mais abaixo, né, digamos assim, eu acho que é o 5º domínio, se não me engano, é o domínio em que a gente se reporta a outras pessoas. Então é aí que entra todas as crenças relacionadas de que eu tenho que ser bom, de que eu tenho que ser melhor, de que eu tenho que ser uma pessoa valiosa, de que eu tenho que fazer tudo pelas pessoas para ser amado. Tem toda a forma de você lidar com as pessoas vem a partir desse domínio, né? E os tenqueísmos e os deverias ficam mais fortes ainda, porque às vezes a gente tem outros esquemas que ajudam mais ainda a isso ficar forte. Sem a gente se perceber como se eu fizer diferente, eu estou sendo uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa que não tem coração, e não é verdade, entendeu? Não sei se foi compreensível. Não, ficou compreensível, até porque, na verdade, isso é uma quebra de crenças, né? Isso. É uma reflexão que a gente faz, porque, no fim, a gente acaba alimentando essa forma de pensar e a qual a gente não se questiona. Né? Aonde tem fundamento, no que a gente se baseia. Isso, e aí a gente exatamente. fica alimentando e retroalimentando essas cobranças. E nessa época, é uma época que a cobrança, eu acho que redobra, que vem com muita força. E aí tudo tem que ficar impecável, né? A organização, o cumprimento das metas. Até para algo que é para ser prazeroso, que são confraternizações, às vezes
também vem vira um problema. Vira um problema, porque aí vem a cobrança de que a confraternização tem que ser impecável, tem que ser, né, super organizada, não pode sair nada fora, e aí isso as pessoas não têm ideia do quanto exige e do quanto desgasta. A energia é exaurida, né? Exatamente. Então, é fazer aquilo que você pode da maneira mais simples que você possa fazer, com tranquilidade. Digamos assim, aqui vem um pouco mais sobre a mindfulness, né, que eu sempre falo. É perceber, é estar presente nessa confraternização. É usar da simplicidade, não precisa ser algo tão luxuoso, ou pode ser luxuoso ou não, mas que seja gostoso, que eu me divirta, que eu experimente as coisas, que eu olhe para as pessoas como elas estão, se tá bom uma pessoa, se tá bom duas, se tá bom três, tá ótimo, tá maravilhoso, né? É ter aquela gratidão e não aquilo focado sempre na falta, né? Ah, porque o ciclano, o beltrano não vieram, será que as pessoas estão gostando? Sempre na falta. Não, é no que temos, o que é proporcionado, o que está legal, o que está bom, o que está gostoso. É dessa maneira que a gente modifica também o estado mental, a gente modifica essas crenças, a gente fica melhor, né, ao reconhecimento do bom, do justo, né, e do melhor. E trazer essa atenção plena para o que está acontecendo, né, para o presente. Isso trouxe uma fala que me, nossa, lembrar, foi muito... né, que às vezes vem aquela voz, porque a gente tem essas vozes internas, né, que vem reclamar, né, ou que vem falar que tá ruim. Opa, peraí, não, eu fiz de todo o meu coração. E o quanto, talvez esse ano poderia ser diferente se a gente começasse a praticar essa atenção plena, de voltar para o que é simples, para o que é básico, mas é importante. Isso, exatamente. O que é o mais importante nisso tudo? É a decoração, mas importante é como eu me sinto, né? E aí o autocuidado deve ser prioridade, né? E o autocuidado a gente pode começar desde hoje. Pode. Desde hoje, desde já, todos os dias, né? Mesmo que tenha dias que são mais nublosos, né? Ou que estão chovendo, mas tem dias que estão um pouco melhor, então a gente pega o caminho desses dias. Hoje até comentei, né? Fiz algumas falas no Instagram falando disso, né? Que às vezes vem a tristeza, vem o desânimo. Essa época é comum até de vir esses sentimentos. Comum. E aí vem aquela questão da pessoa não se aceitar, né? Ou não admitir que ela não esteja de bom humor, que ela não esteja bem. E começa a se cobrar para melhorar. E ok, tem certas coisas que dá para fazer para buscar melhorar o ânimo, né? Mas às vezes essas coisas também não vão surtir efeito. E é importante a pessoa também aceitar aquela emoção de desânimo, de baixa. Sim. E tá tudo certo, porque isso faz parte também dos ciclos e das fases, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente lembrar é que a gente tem uma sensação como se não fosse pertencente do mundo, né? Como se a gente não fizesse parte de toda essa natureza. Até mesmo as estações do ano refletem nas nossas emoções e no nosso humor. Então, por exemplo, essa época do ano é uma época que deixa as pessoas um pouco mais reflexivas, assim como épocas de inverno, em que a gente fica mais querendo dormir um pouco mais, a gente fica mais deprimido também, é normal, porque são as emoções sazonais, e isso existe por quê? Porque a gente faz parte desse planeta. Isso, o que mostra que a gente não vai estar 100% de bom humor, a gente não vai estar todo dia feliz, a gente vai olhar as redes sociais e achar que a felicidade impera, e essa não é uma realidade, não é, na verdade, nem é o que de fato acontece, né?
O momento que às vezes é capturado numa imagem e que é postado ali, não significa que aquilo define ou resume a vida da pessoa. Sim. E é muito comum nessa época agora, inclusive, a depressão, a tristeza, esses sentimentos ruins virem em comparação do que a mídia, do que a própria TV, o comércio, enfim, coloca sobre essas datas, né, de família, de final de ano, de Natal, de reconciliação. E nem toda a realidade é assim. Sim, e não é uma realidade certeira, né? Essa. É assim que funciona. Não, não é assim que funciona. Né? Então, por isso que se volta para aquilo que eu falei no início, né? Pergunte a si mesmo, né? Faça você o melhor que você pode. Sem cair em ilusões, sem cair em imaginações. Isso são elucubrações, são coisas que a gente imagina em relação a outra pessoa. Por exemplo, se eu te mando uma mensagem, você pode interpretar ela do jeito que você está, do teu estado Conforme emocional, o meu humor, né? E não aquilo que realmente eu quis dizer para você. Então, essa interpretação, né, depende muito de como a pessoa recebe. E até vem essa parte de a interpretação e às vezes até a ressignificação. Porque, assim como eu trouxe essa fala, né, de família reunida, família feliz, às vezes o Natal é feito numa ceia com os pais, o filho, a família não está toda reunida e não é por isso que não vai ser um grande Natal. Tem um paciente meu que ele disse que ele é separado, tem a filha, e quando ele entendeu que ele e a filha eram uma família, ele se libertou de um peso desnecessário que ele carregava, achando que família era quando tivesse, né, a mulher, o marido e o filho. E não, existem diversas formações, e a partir do momento que eu abro isso, olha como tudo muda, né? A forma, a maneira como eu carrego. Como eu estou olhando. A forma como eu estou olhando, se eu estou vendo, tendo uma visão só desse olhar, mas você que está do outro lado vê diferente. Isso, isso aí. E o quanto isso é libertador. As pessoas têm talvez uma necessidade de achar que talvez toda a família deveria estar, todos reunidos. Às vezes pode ser que isso não venha a acontecer, mas a família está dentro de si, em cada um. Não é porque o meu pai já morreu que ele não existe, ele existe dentro de mim de alguma forma. Ele existe em mim, na minha vida, de alguma maneira, né? Então, os núcleos de famílias que são novas, as multifamílias que se tem agora, não é porque o meu filho que com a minha outra esposa está lá no outro Natal que esse Natal fica incompleto. Não, existe esse novo núcleo e ele precisa ser adorado, gostado, amado, né? Assim como às vezes a família não é estruturada como eu gostaria que fosse. Sim. E nem por isso eu também vou ter motivos para celebrar, para festejar o Natal. Como se isso fosse um condicionamento e não é uma condição. Entende? Isso não é uma condição. Não precisa ser dessa forma para eu ficar feliz. E é importante porque hoje esses condicionamentos que a Lígia traz, a gente acaba, né, as pessoas acabam extraindo muito das redes sociais, né? O que a mídia coloca, o que a rede social coloca, como se aquilo ali fosse tabelado, condicionado, que de fato deveria ser, né? A velha figura da família de margarina, né? Sempre feliz. E que nem sempre está todo mundo feliz, né? Às vezes tem alguém ali querendo dar uma cutucada um no outro. Faz parte, é família. É isso aí. E nós voltando para as dicas de autocuidado, Lígia. Eu e a Lígia tagarelamos um monte. Se deixar aqui, a gente vai falando já de vários assuntos, né? Se as pessoas perguntarem, então nós vamos até amanhã de manhã. Vamos. Autocuidado que dá para fazer mesmo nesse período que é mais ansioso. Reservar um tempinho, fazer uma reflexão. O que eu diria até, assim, para dar uma
fazer uma mini respiração, sabe? Porque isso ajuda muito a trazer mais a atenção. Por exemplo, dar uma volta no parque, sentir mais a natureza nos pés, né? Poder ter um tempinho para si mesmo, né? De tomar um banho tranquilo. Eu sei que tem muitas mães que os filhos chamam aqui, outro está chamando lá, mas que ela possa ter esse presente, né? Dividir responsabilidade também, né? Exatamente. Ter cuidados que sejam simples, mas que sejam gostosos, né? Fazer um chazinho para si, uma comida que faz tempo que eu quero comer, reunir todo mundo para comer uma pipoca e assistir um filme. São coisas simples. A gente não precisa ter tanta... tirar esse tempinho de 5, 10 minutinhos para fazer uma meditação, né? Talvez seja uma dica para a gente fazer da próxima vez aqui, né? Eu posso fazer, se eles permitirem, as pessoas a fazerem uma meditação em casa. Legal, a gente pode até fazer. Uns 10 minutinhos, que já ajuda muito a melhorar a ansiedade. E uma das coisas que eu também sempre coloco, né? E acredito que a Lígia venha concordar comigo, é que eu também vou ter que fazer escolhas e muitas coisas eu vou ter que renunciar, né? Vou ter que priorizar algumas áreas importante nesse momento, focar a energia naquilo ali e abrir mão de outras coisas, porque renunciar vai fazer parte. O renunciar tem muito a ver com a sensação de frustração, né? Porque quando eu renuncio, eu me frustro. Aí vem um pouco da criança birrenta, criança chateada que tem dentro de nós, né? Isso. E a gente precisa lidar com ela também, porque ela vai existir ali dentro. Isso que eu estou falando para a Karine sobre a criança é um modo que a gente tem dentro de nós quando a criança... um dia todos nós fomos criança, né? Quem é adulto foi criança um dia. Então, lá na adolescência, a gente introjeta, a gente coloca, a gente guarda essa criança lá dentro de nós. Não quer dizer que ela não exista mais. Eu não sou mais criança, né? Sim, você tem teus modos e lados criança. E uma das coisas que a criança faz é a birra. E quando a gente fica mais velho, às vezes a criança de repente vem numa birra, numa frustração, fica raivosa. Então, se conhecer para entender, né, que tem coisas que ficam difíceis para mim e que eu estou aprendendo nessa vida, que está tudo bem, né? Está tudo ok. Eu só vou lidar um pouquinho mais com ela, né? Acalmar um pouco ela, respira, para com esse show, né? E quando a gente fala em renunciar, parece que a gente se sente fracassado, né? Parece que eu não dou conta. O exagero aí vem eu não posso fracassar. Eu tenho que ser perfeito em tudo. Se eu não fizer, então, é a mesma coisa de ser um impostor, né? A síndrome do impostor vem muito assim, de que eu tenho que mostrar que eu sei tudo, que eu posso tudo, que eu consigo tudo, que eu faço tudo. E se as pessoas verem que eu não sou tudo isso, então elas vão me dizer que eu sou um impostor. Eu lembro de um professor falando isso, eu achei o máximo, porque aí todo mundo tinha que colocar o que se achava de ruim, né? Nossa, olha só o desafio. Aí o professor colocando, eu sou um impostor. Um cara lá dos Estados Unidos, ele conseguiu criar toda uma técnica muito importante que nos ajuda muito hoje, né? E se vê que no início ele achava que era assim. Então, o que a gente está se cobrando, né? Para quê? Para que serve tanta cobrança? Para nada, só para ficar estressado, incomodado, né? É verdade. E não vai para lugar nenhum. Então, isso se joga fora. Fala para ela, chega. A neura essa. É a neura chata. Agora eu vou para o outro oposto, ó. Quando eu digo que a gente se sente fracassado em renunciar, quem dirá o que eu vou dizer agora? Pedir ajuda. Essa dica parece mais fácil do que realmente é, né? Porque a gente tenta fazer tudo sozinha. Exatamente. O pedir ajuda. É difícil. É duas coisas, né? O pedir ajuda e oferecer ajuda está dentro da habilidade social. E por que é mais fácil para nós
oferecer ajuda do que pedir ajuda. Porque o pedir ajuda, eu sou fraco, eu sou a pessoa que é a impostora. Como que não dá que eu conta. Vou pedir ajuda? Se eu pedir ajuda, eu vou estar, então, falando para as pessoas que eu sou assim. E é mentira, tá? E não tem nada que se orgulhar do martírio. Ilusão, foi uma construção de ideias, porque o pedir e dar ajuda é uma habilidade social. Por conta das questões sociais na nossa vida, em que nós fomos orientados a outras pessoas, foi por isso que essa ideia foi construída, de que eu pedir ajuda, estou sendo um fraco, né? Estou fracassando, E é uma habilidade social muito importante, porque se você está numa equipe, vem aqui de novo, né? Como é que eu vou estar numa equipe se eu não pedir ajuda? E a gente não precisa ser super mulher, super homem, e nem pretendemos tentar ser, e muito menos ter que se orgulhar de martírios. Não existe isso. Não. Tudo tem que ter um equilíbrio entre o homem e a mulher, né? Teve muitas desavenças, muitas diferenças ao longo de toda a nossa história, mas nós estamos aprendendo, às vezes um custo alto, mas todos estão aprendendo. É isso que é importante. O ponto principal é ver até onde eu estou adoecendo de alguma forma, que seja física ou mental. São duas formas de adoecer. Se está ficando o meu barquinho pesado demais, espera aí que eu tenho que dar uma olhada. Ou eu estou pegando posições que não deveriam ser minhas, ou eu estou querendo carregar muita coisa que não dá, que vai afundar todo mundo. E às vezes eu preciso parar e observar, ver como é que está meu contexto, a minha rotina, para mim identificar essas pontuações que a Lígia tem trazido aí, ó. Porque às vezes eu tô cansada e nem faço ideia do que tá me causando todo esse cansaço, né? Exatamente, porque a gente vai entrando no piloto automático. E esse piloto automático, ele vai ficando cada vez inventando mais coisas e digamos assim, até a própria tecnologia vai ajudando a gente a fazer isso, né? Hoje em dia, tu não usa mais nem relógio, tu usa, Karina? Não. A gente não usa mais relógio, a gente não usa mais calculadora próximo. Por quê? Porque a gente tem um computador na mão que faz tudo para nós. A gente fala que já é a extensão do nosso corpo, né? Exatamente, então isso, já manda a carta, né? Eu não preciso nem ir lá no correio, já resolvo tudo aí. Então isso é uma sobrecarga. E a gente vai acompanhando tudo isso. Então isso tem um resultado, isso tem uma consequência, isso tem uma resposta. É verdade. A gente precisa pensar. Como sempre, é um prazer bater um papo contigo, trazer conhecimento, informação. Quero te agradecer por mais uma vez estar aqui com a gente. Prazer é meu. Quando vocês quiserem, é só me chamar que eu participo. Lígia, para as pessoas te encontrarem aí, como é que fazem para te achar nas redes sociais? Nas redes sociais é Lígia Constantini Pereira, no Instagram, e eu tenho o e-mail www.psicoligia.com.br. É o site esse. Esse é o site. E o meu número de telefone para contato é o 48 99178 0579. Ótimo. Quem gostou, quer tirar mais informações, bater um papo, chama a Lígia lá que ela vai estar aí à disposição. Obrigada e a você, até uma próxima oportunidade. Querida. Até a próxima, tá? Um beijão, fica bem. E a gente vai encerrando então por aqui o nosso quadro de hoje e a gente se vê na próxima segunda-feira. Até lá, tchau, tchau. A gente vai, mas volta com toda essa alegria para levar a você entrevistas especiais e muita informação.